é bem importante falar que o ticket médio, né, é a variável que mais importa na hora de você desenhar um plano de crescimento. Então, aqui a gente vai trabalhar quais variáveis? O ticket médio, que vai estar diretamente ligado ao seu número de clientes, porque se você tem um maior ticket médio, para chegar no mesmo resultado é o menor número de clientes. A margem, porque às vezes a gente vai ver que um cliente muito grande, que paga um alto ticket médio, tem uma margem ruim para a gente, e seria interessante não vender para ele. E como que a gente trabalha a nossa segmentação. Então, pessoal, no nosso exemplo ali que a gente trouxe, né? Poxa, a gente tem 500 mil de receita, né? Vamos tirar 100 mil da base, né? Então, no nosso primeiro exercício, a gente viu que tem 100 mil na base para a gente tirar. Sobrou, né? A gente tem agora ali 400 mil para perseguir. Se o nosso ticket médio é de R$1.000, a gente vai precisar de 400 clientes. Se o nosso ticket médio ele de R$500, a gente vai precisar de 800 clientes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação ao desconto. Porque cada desconto que a gente vai dando é uma pressão a mais que a gente tem que trazer no número de clientes e de investimento em canais. Então, vamos modelar agora como que a gente persegue esses 400 mil que ficou ali de target, uma vez que a gente viu que tem 100 mil na receita. Para isso, gente, eu vou trazer esse material, que é um material da OpenView em parceria com a HubSpot, que chama 5 formas de você construir um negócio de 100 milhões. E ele traz, gente, que a maioria das tecnologias B2B, soluções B2B no geral, elas têm uma dificuldade na compreensão da precificação e de como empacotar essa solução. Então, 22% dela vem de one size fits all, uma solução para todo mundo. 33% vende por categoria. Bom, ótimo, excelente. Basic, Pro e Enterprise. Né? De acordo com a maturidade, você tem mais funcionalidades. 30% vende por segmento ou caso de uso. Segmento A, B e C. Caso de uso em vendas, caso de uso em CS. E 15% pacotes personalizados. O que esse estudo ele procura trazer, pessoal? E ele foi construído ali, salvo engano, em 2013, 2014, e ele é um dos assuntos básicos, né, dos tópicos básicos, quando a gente fala de planejamento comercial, bibliografia fundamental. Que para chegar nos 400 mil, através de clientes elefantes, eventualmente, se for um ticket ali de 100 mil reais, você precisaria de 4. Para chegar nos 400 mil, né, na analogia aqui do veado, que é um animal mais rápido, né? Se ele tem um ticket médio menor, ele vai demandar um maior volume. Mas geralmente, pessoal, esse cliente aqui, ele se movimenta de forma mais rápida, ele tem um ciclo de vendas menor. Então, se você fica baseado nos clientes elefante, são contas de alto ticket, mas com alto custo de aquisição e com ciclo realmente lento. Esse daqui, ele é um ciclo um pouquinho mais ágil. Aí tem o coelho. Qual que seria o ticket dele? O rato, a mosca, que é quase um B2C. Então tem diferentes formas de você compor. E aí a pergunta que fica para vocês, considerando a sua base histórica, o número de clientes elefante que você tem, que são aqueles super enterprise, o número de cliente perfil dos veados que você tem, que são aqueles que têm velocidade, eles percebem valor, eles têm percepção e maturidade para absorver a tecnologia. Qual que é o percentual que você tem hoje? E aí, pessoal, esses 400 mil que sobraram, você vai dividir de acordo com o que você tem hoje na sua base. Então, a base histórica fala que a composição é essa. Mas aí você traz para mim, poxa, Felipe, esse cliente elefante, ele tem uma margem muito pequena. A gente ficou feliz quando a gente trouxe ele, mas é tanto esforço, ele pede tanta coisa que a gente não vai priorizar. Por quê, pessoal? Vocês viram ali que no pós-venda não é o cliente mais interessante. A gente vai focar no veado e no coelho, que apesar de ter um ticket médio menor, ele é mais ágil, ele extrai valor mais rápido, ele dá menos trabalho, a margem dele é maior para a gente. Poxa, Felipe, a gente viu que o nosso CP está com 4%.
mas que quase a totalidade deles são de clientes muito pequenos. A gente vai cortar a mosca e o rato. Então, pessoal, geralmente, quando você tem uma taxa de retenção baixa, você tem que olhar o ICP para ver se guarda uma correlação, porque muitas dessas taxas altas estão diretamente ligados a um perfil que não tem capacidade de extrair valor da sua tecnologia. E aí não é uma ação de CS, é uma ação de ticket médio e ICP. Clientes que têm uma baixa maturidade, que têm dificuldades na gestão do dia a dia, a gente corta. E aí a gente vai trabalhar com esses 3 perfis de cliente, que é o veado, o coelho e o ratinho, porque apesar de não ter o maior ticket e não ter o maior volume como a mosca, eles são os clientes que são mais acionáveis, são os que na esfera transversal do marketing, após venda, a uso do produto, são os que extraem mais valor. Então, qual é a segmentação para vocês? Geralmente, essa segmentação não é só por ticket, tá, pessoal? É uma segmentação que você vai precisar analisar o seu cliente, o seu ICP, em toda a trajetória, ciclo de vendas, taxa de conversão. Então, como o Cris falou, se você soma um cliente elefante com um cliente coelho, né, um cliente de ticket de 50 mil, com um cliente de ticket de 10 mil e tira a média de ciclo de vendas, taxa de conversão, já era. E o founder, ele erra nisso. Ele tira a taxa de conversão dele do funil, beleza. Tira a taxa de conversão entre etapas, beleza. Desde que você trabalhe com o mesmo ICP. Se você está trabalhando com ICPs muito distintos, você vai ter que entender uma lógica de segmentação para avaliar as suas taxas de conversão e você ser estratégico, cirúrgico, falando, poxa, o nosso marketing, o nosso outbound vai focar em clientes com tal perfil, em detrimento de prospectar todo mundo. Então, todas as ações de marketing, de vendas, gente, que não são segmentadas, elas são, por natureza, pouco eficientes. E ou elas entregam um resultado muito baixo, né? Ou elas entregam um resultado muito baixo, ou elas custam muito caro. Então, se você quer fugir disso, aí o founder chega e fala, pô, outbound não funciona mais. Inbound não funciona para mim. Mas por quê, pessoal? Porque não é segmentado o suficiente. Todos esses canais, eles funcionam em menor ou maior grau para determinado mercado, mas a gente precisa ter essa consciência. Se você agrupa a média e tira o resultado e faz essa estratégia sem segmentação, ele vai apontar para você que não dá certo. Mas, na verdade, é você que está fazendo da forma equivocada. Então, o que fica de lição aqui, gente? Lê esse conteúdo, porque ele é fundamental. É um dos conteúdos, como eu falei, básicos ali para o desenho de planejamento de crescimento. E ponto 2, segmentar a base, cliente, perfil A, B, C, D. O que seria o equivalente ao elefante, o veado, o coelho e o ratinho aqui no material da OpenView. Quais que são essas características? Como que a gente segmenta esses ICPs? E aí, olha que interessante que a gente tem aqui no caso do Ebicid. Um cliente que é o perfil A, que é o elefante, com 100 mil de receita. O ciclo de vendas dele é de 180 dias. O custo de oportunidade deles é 10 vezes superior ao custo de oportunidade do nosso cliente C. E ele tem uma taxa de conversão boa, ó, 33%. É um cliente que a gente pega aqui no outbound com ABM. Olha o B, 50 mil de ticket, ele demora 30 dias, um sexto do elefante. A oportunidade custa 5 vezes mais que o X, que o C, que é o nosso custo de oportunidade médio. E a taxa de conversão dele é de 20%. Se a gente compara o A e o B, a gente tem ali um ticket médio superior, mas considerando uma empresa no early stage, por exemplo, a gente gosta de priorizar o B. Porque o B, ele tem um maior volume. O B, ele sai mais barato. Ele tem um ciclo de vendas mais curto. Apliquem isso para o contexto de vocês. Aquele cliente que é ágil, né? Aquele cliente que extrai valor de forma rápida. Olha o perfil C. 23 de ticket, 21 dias. Ele custa X, é o nosso custo médio, uma taxa de conversão de 25%. O perfil Mosquinha. 5 mil de ticket, ciclo de vendas de 7 dias, porque é só no autônomo, self-service,
mas ele custa a mesma coisa que o nosso ticket de 23 mil. E ele tem uma taxa de conversão de 10%. A gente não está levando em consideração nem o churn aqui, que a gente já vai trazer para a nossa conta. O que eu quero dizer, gente, é que quando a gente olha de forma segmentada, esse gráfico traz para a gente oportunidades e traz para a gente pontos de atenção. Então, às vezes, vou priorizar aquele cliente que tem o menor ciclo de vendas, porque o meu custo de oportunidade ele tem que ficar no máximo em 5 vezes. Não faz sentido eu pagar agora por 10 vezes um cliente que vai demorar 6 meses. E aí aquela grande conta bate na nossa porta e a gente fica extremamente feliz. Então, quando você entende a sua segmentação-chave e o impacto disso no ticket médio, ciclo de vendas, custo da oportunidade, taxa de conversão, você vai saber lá na frente o quanto que você aposta em cada um dos canais para trazer esses perfis. Qual que é o principal erro aqui, pessoal? Não fazer análise segmentada e tirar a média. Se você não tem um ICP só, se você tira a média, você quebra a sua conta bottom-up do seu planejamento. Fez sentido? Conseguiram entender por que olhar de forma segmentada vai te ajudar a fazer alocações inteligentes? Se você for fazer marketing e vendas para vender esse ticket médio, é um perfil de time e um perfil de investimento. Se é para fazer o C, é outro perfil de time, outro perfil de investimento. Dentro daquela meta nossa de 400 mil, lembrem? A gente fez a base histórica. 400 mil dividido entre A, B, C e D. Mas o adequado para a empresa é qual composição? Poxa, esse ano a gente vai tirar o A e vai concentrar no B e C. Aí aqui você vai modelar, gente, o que vocês sonham. O que seria, né, a composição adequada. Então, dentro da sua base de clientes, você quer mais elefantes? Você quer mais contas enterprise? São elas que vão virar o ponteiro? Você quer seguir com as mosquinhas, com aquele cliente pequeno, que mais parece que é um esforço vender para ele? Mas qual que é a composição? Então, aqui a gente tem o nosso segundo passo do modelo. Primeiro passo, receita na base, novas receitas. Segundo, qual é o ticket médio e o volume de clientes que a gente vai trazer em cada um desses segmentos aqui. E aí a gente fecha a segunda grande alavanca, que é o ticket médio. Gente, o ticket médio é a variável-chave. Porque se você tem um ticket médio grande, alto, você vai poder investir num ciclo de vendas longo e num custo de oportunidade maior. Se você tem um ticket médio de R$500, R$700, você vai ter que tomar cuidado, porque o payback dessa conta, ele vai demorar para vir se você gastar muito no seu custo de aquisição. Então, a variável-chave é o ticket médio. E aí, pessoal, precificação e empacotamento, a forma como você precifica e empacota a sua solução, faz uma grande diferença. A gente vê que as empresas que pegam os melhores prêmios aqui, ela não tem uma solução só para todo mundo. Ela separa por base de uso, caso de uso, por categoria de mercado. Isso daqui, gente, vai ter e trazer uma clareza para você o quanto você precisa investir e qual o plano de ação você precisa de acordo com essa composição aqui. Então, se você não faz essa reflexão, né, você vai atacar todos esses animais com armas e estratégias diferentes. E isso daqui é ineficiente. Quando você sabe que você vai ter que trazer 2 elefantes, mas o foco são nos veados e nos coelhos, e vão ser 2 elefantes para 20 veados, para 50 coelhos, você já começa a ter uma clareza de qual o perfil de investimento e plano de ação você vai precisar fazer. E isso permite com que você corrija o rumo rapidamente e ajuste a rota. Então, nessa alavanca, a gente vai olhar a base histórica e vai entender qual que é a composição ideal para a gente trabalhar o nosso crescimento. E aí, aqui agora, a gente espera que a gente tenha na nossa meta o número de clientes e qual o ticket médio que a gente precisa ter no nosso plano de crescimento. Fechamos a alavanca número 2, né, para o desmembramento da nossa meta.